no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Vet e Saúde. Estamos aqui hoje com o convidado João Lourenço, médico veterinário. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite, tá? Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Então, pessoal, meu nome é João Lourenço, eu sou médico veterinário. Eu me formei em 2020, me formei na UDESC, ali em Lages. Eu comecei minha carreira com cannabis em 2019, no meu estágio final, quando eu fui para os Estados Unidos e tive a oportunidade de trabalhar na empresa Veterinary Cannabis. Nesse meu estágio, eu concluí o curso que eles chamam de VCC, que é o Veterinary Cannabis Counselor, que é um curso que fala sobre todos esses aspectos da prescrição de fitocannabinoides para cães e gatos. Lá pude fazer visitas técnicas em empresas que faziam a produção desses extratos, em laboratórios que faziam a testagem de qualidade. Pude, obviamente, acompanhar pacientes, que estavam utilizando esses extratos. E depois eu voltei para o Brasil, trabalhei aí um certo tempo na clínica tradicional, digamos assim. Nessa época já fazia as prescrições também. E depois eu decidi me voltar para a parte educativa e também para a parte de pesquisa com os fitocannabinoides. Então lancei livros digitais, lancei um livro digital, lancei uma série de cursos. Hoje tem uma plataforma de cursos chamada Bliss Escola, onde nós temos diversos cursos sobre cannabis voltados aí para médicos veterinários, tanto dentro de especialidades quanto de uma forma geral. Hoje realizo prescrições desses extratos para pacientes que tenham essa indicação. Depois ali que eu lancei meu primeiro curso, eu fui para o mestrado. Eu realizei pesquisa utilizando o óleo de cannabis na anestesia de cães, um estudo piloto, muito inicial, mas que teve um resultado muito favorável, onde a utilização do extrato reduziu em 23% a dose de Propofol. Esse estudo, inclusive, a gente publicou em uma revista internacional de alto impacto. E desde então eu tenho me voltado para essa parte educativa, tenho voltado para a parte de prescrição e hoje tenho atuado também como promotor técnico exclusivo à Gener através da empresa Petline. Excelente. Conte para nós aí um pouco mais sobre a diferença aí do CBD e como ele se difere aí do THC, né? Perfeito, pessoal. Então, muita gente utiliza CBD e cannabis como sinônimos. Nem todo óleo de cannabis vai ter CBD e o CBD também pode ser produzido por outras plantas, apesar de que em quantidades muito baixas. Pessoal, fitocannabinoides vai ser um termo que vai englobar moléculas que são produzidas por plantas que vão atuar no sistema endocannabinoide. A gente tem duas principais moléculas que a planta cannabis pode produzir, ou seja, CBD é uma das moléculas que a planta cannabis consegue produzir. CBD é a abreviação de cannabidiol. A gente tem duas principais moléculas, especialmente aqui no nosso país, onde a gente vai ter elas nos extratos. A gente tem o cannabidiol e o tetrahidrocannabinol, que vão ter mecanismos de ação distintos, vão ter indicações distintas também, dependendo da gravidade do caso, de qual doença que o animal está apresentando, e vão ter efeitos colaterais diferentes também. O CBD ele vai ter uma modulação mais indireta, digamos assim, ele não vai ter uma ligação direta no receptor canabinoide, assim como o THC vai ter. O CBD até pode se ligar nos receptores canabinoides, mas ele não vai se ligar no sítio ortostérico, no sítio principal do receptor, digamos assim. Ele vai fazer uma modulação alostérica desse receptor, modificando ali a sua ligação com os próprios endocannabinoides. O CBD ele também pode inibir a enzima que degrada os endocannabinoides, ou seja, ele vai aumentar a concentração ou vai aumentar o tempo de meia-vida dessas moléculas. O THC, por outro lado, ele vai ter ligação direta no receptor, ligação direta no sítio ortostérico. Então, os efeitos do THC vão ser efeitos mais potentes e os efeitos colaterais também vão ser mais pronunciados, já que ele vai ter ligação direta no receptor. Não sei se eu te respondi, tá? Não, mas excelente. De uma forma simplificada, mecanismos de ação distintos e indicações distintas também. Sim, é como o CBD age no sistema endocannabinoide dos animais, né? Perfeito. E quais são as principais condições aí de saúde em que o CBD é utilizado nos nossos animais aí? Perfeito, Matheus. Eu vou falar de uma forma geral da cannabis, tá? Ótimo. Porque tem muitas coisas que o pessoal fala muito do CBD, porque o CBD eu sei que ele é o queridinho, né? O CBD é aquela molécula que todo mundo fala sobre porque ele não tem efeito entorpecente e vai ser uma molécula muito mais segura. Eu digo que o CBD ele é o freio do tratamento e o THC é o acelerador, dependendo da condição clínica que a gente está falando. CBD é a segurança, THC vai ser a potência, tá? Sim. Dependendo da condição, a gente vai precisar ter mais THC nesse extrato para conseguir ter uma eficácia clínica.
Quando a gente fala dos efeitos da cannabis como um todo, ou dos fitocannabinoides, tu perguntou sobre os efeitos, né? Isso. Então a gente pode ter o efeito analgésico, tá? Tem algumas pesquisas que falam sobre efeito anti-inflamatório, efeitos neuroprotetores, efeitos estimulantes do apetite, relaxantes musculares, anticonvulsivantes, ansiolíticos e ainda tem outros, tá? Na verdade, se for pegar a gama de efeitos das duas moléculas, assim como de outros fitocannabinoides, é uma lista gigante, mas o que me vem em mente agora seriam esses principais efeitos. Excelente. E quais os principais efeitos na administração de canabidiol em animais com ansiedade? Com ansiedade. Então, depende muito do caso de ansiedade, tá? O que eu percebo nos meus pacientes é que o CBD ele não vai ter a mesma potência ou ele não vai ter o mesmo impacto de um psicofármaco alopático, tá? De uma fluoxetina, por exemplo, ou de outro psicofármaco que seja, que vá ter outro efeito ali, que vai ter outra potência, digamos assim. Os efeitos que a gente pode ver, geralmente, é uma diminuição de certos gatilhos que o paciente tem. Depende da ansiedade que ele está apresentando também. Se é uma ansiedade de separação, se é uma ansiedade para andar de carro, se é uma ansiedade ou uma reatividade a outros cães. O que geralmente os tutores relatam é que o paciente ele demora mais para o gatilho ser acionado. Sim. Então, se é um paciente que tem reatividade com outro cão, ele demora mais para ter essa reatividade. Claro que depende do nível de que a gente está falando, né? Ou, por exemplo, ele consegue voltar ao normal de uma forma um pouco mais rápida. Sim. Então, esse paciente está na rua, que alguns tutores relatam. Ele está na rua, quando ele vê outro cão, ele começa a latir e ele fica tão estressado que eu preciso voltar para casa porque ele não aproveita mais o passeio. Né? Ele fica latindo, ele fica buscando outro animal. Quando a gente começa com óleo, ele parece que consegue reduzir essa ansiedade e consegue, depois de um tempo, prosseguir ali com o seu passeio. Mas, é claro, depende muito do nível de ansiedade que a gente está falando. Eu falo muito isso. A cannabis ela não é milagrosa em todos os casos. É uma terapia como qualquer outra. Assim como muitas vezes a gente tem fármacos que a gente começa com uma dose mais baixa e depois a gente precisa aumentar, com a cannabis é da mesma forma. Assim como tem fármacos que muitas vezes eles amenizam certa sintomatologia, certo sinal clínico, mas não cura o animal daquele sinal clínico, com a cannabis é a mesma coisa. Muitas vezes a gente consegue amenizar o sinal clínico, sim, mas não necessariamente resolver ele 100%, dependendo do que a gente está falando. Ótimo. E quais as doenças aí que mais estão utilizando aí no tratamento? Perfeito. Geralmente os tutores me procuram por dor crônica, tá? De inúmeras causas, né? Mas geralmente questões de dor crônica. Os pacientes, os tutores me procuram por animais que têm uma disfunção cognitiva senil, então aquele Alzheimer canino. Sim. E casos oncológicos, eu diria que seriam os 3 principais. Então, em casos oncológicos, a gente consegue utilizar os extratos tanto associados à quimioterapia, quanto em cuidados paliativos, quando a quimioterapia já não é mais indicada para esse caso. Nos outros casos, disfunção cognitiva senil, já tive bons resultados também. Entra a mesma questão que eu estava comentando antes, de que a gente não consegue reverter o dano neurológico que já foi instalado. Sim. Muitas vezes a gente consegue amenizar o sinal clínico, então o paciente, geralmente, a gente consegue amenizar diferentes sinais clínicos que ele tem, porque o paciente que é idoso, ele muitas vezes já vai ter dor crônica, porque ele vai ter problemas articulares. Sim. Esse paciente muitas vezes vai ter problemas com falta de apetite, especialmente se ele já tiver outras doenças sistêmicas, como uma doença renal, por exemplo. Esse paciente ele já vai ter esse dano neurológico por conta da idade também. Muitas vezes a gente consegue amenizar a questão de ficar vocalizando durante a noite, a gente consegue amenizar esse paciente que fica rodando em círculos, a gente consegue diminuir a frequência com que ele apresenta esses sinais clínicos. E muitas vezes esse paciente começa a ficar mais ativo. É isso que geralmente os tutores que têm pacientes com dor crônica me relatam. O paciente que não subia mais no sofá volta a subir. O paciente que antes não ficava mais de pé, agora ele consegue ficar. Claro que tudo na medida do possível. É uma coisa que eu também comento muito com os tutores por essa questão de manejo de expectativas, sim, né? E varia muito de um organismo para o outro, né? Claro, e também a gente não está resolvendo a causa do problema. Se esse paciente tem uma displasia coxofemoral e ele tem dor crônica por conta disso, eu não estou indo lá e retirando a displasia, sim, do quadril dele. Mas eu estou amenizando a sintomatologia que ele está apresentando. Seria, então, começar pela cirurgia, né? E utilizar o CBD no uso da dor pós-cirúrgica, né? É uma opção. Nem sempre a gente precisaria fazer cirurgia, né? Aí já seria mais de falar com o ortopedista e falar, tu acha que esse caso aqui é cirúrgico?
Se for cirúrgico, com certeza, fazer a cirurgia e depois a gente faz o manejo ali da analgesia do paciente com o óleo de cannabis, com o óleo rico em fitocannabinoides. Lembrando que a gente também consegue associar essa terapia a outros fármacos que já são utilizados. Ótimo. Então, não teria maiores problemas a gente utilizar o óleo de cannabis utilizando uma gabapentina, uma pregabalina, librela, utilizando um anti-inflamatório não esteroidal. A gente consegue associar, essa que é a grande ideia que a gente tem de uma analgesia multimodal, né? Não é, ou até com os extratos de cannabis, não é evitar o uso de outros fármacos ou proibir o uso de outros fármacos, e sim a gente conseguir associar os dois, de preferência reduzindo a dose dos dois também. Ótimo. E como o veterinário pode prescrever esse CBD? Como é que está sendo realizada essa prescrição? Então, até onde eu saiba, a gente não precisa de autorização para fazer basicamente nada, né? Eu estaria autorizado, tendo um CRMV válido, tendo um diploma em medicina veterinária, válido ali pelo MEC, obviamente, e eu estaria autorizado a fazer cirurgia ortopédica em equinos. Eu estou autorizado a fazer isso. Sim. Seria antiético da minha parte estar exercendo uma atividade que eu não estou apto para fazer. Então, em questão de autorização legal, até onde eu saiba, a gente não precisa de autorização para fazer nada. E em questão ética, é interessante que eu tenha um curso feito, que eu tenha estudado aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, a gente não precisa de autorização para fazer isso. O que a gente precisa hoje, se a gente for seguir à risca a RDC que saiu da Anvisa autorizando o uso veterinário, seria ter o receituário azul para conseguir prescrever um óleo de farmácia. Ótimo. E quais são os benefícios mais comuns aí que o CBD tem apresentado aí nos teus pacientes aí? Então, seria para essas condições que eu comentei, né? Então, efeito analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, casos de disfunção cognitiva senil, casos de ansiedade, a gente consegue reduzir. Tem alguns casos interessantes de doença inflamatória intestinal, que já utilizei e também tive bom resultado. Eu acho que seriam principalmente essas condições. Ótimo. E o doutor tem utilizado mais em cães e gatos ou outros animais? Seria mais para cães e gatos. Cães e gatos. A gente tem algumas peculiaridades entre as espécies. Eu diria que seria mais em relação à parte de possíveis efeitos colaterais. Tá? Isso é uma experiência minha. Os artigos eles relatam esses efeitos colaterais para as duas espécies. Mas eu percebo uma predominância maior de alguns efeitos colaterais, dependendo da espécie que a gente está falando. Para cães, eu percebo uma incidência maior de diarreia. E é algo que os artigos descrevem como um efeito colateral do uso, não necessariamente dos fitocannabinoides, mas os fitocannabinoides vão ter um diluente que vai ser hidrofóbico, né? Vai ser um diluente que vai ser gorduroso. Ótimo. Então, azeite de oliva, óleo de coco, óleo de MCT, que seria o óleo de coco, né? Óleo de girassol. Então, os cães eu percebo uma incidência maior de fezes pastosas ou de diarreia. Diarreia é muito difícil, tá? Eu diria que fezes pastosas é algo que é mais comum. Geralmente é algo que é até autolimitante, né? O próprio cão já volta ali ao normal dentro de poucos dias. Mas pelo simples fato de estar ingerindo um pouco de óleo, né? Já explica isso. Então, né? acho que não seria bem uma reação, né? Seria um efeito colateral porque o óleo seria por conta do óleo de cannabis, mas por causa do veículo, né? Isso aí. Mas os gatos eu percebo uma incidência maior de vômitos. Tá? E eu já tive uma tutora que ela é veterinária, inclusive, é uma gatinha que tinha 18 anos, tem 18 anos, né? Que ela estava vomitando e a tutora começou a colocar em cápsulas para administrar por via oral e a paciente parou de vomitar. Já tive outros gatos também que vomitavam depois do extrato. Para os gatos, eu acho que não é nem a questão do veículo, eu acho que é a questão do gosto. Eu acho que os gatos são mais sensíveis que os cães nesse sentido. E eles espumam ao ingerir o medicamento líquido, né? E aí depois vomitam. Eu diria que eu vejo mais essa diferença entre as espécies. Mas, em geral, em relação aos efeitos clínicos, às indicações, seriam as mesmas. Né? Em relação a isso, não teria diferença. Em relação às diferenças entre as espécies, alguns estudos relataram diferenças na farmacocinética, onde os gatos, aparentemente, eles absorvem, ou a farmacocinética ali dos fitocannabinoides é 1/5 da dos cães. Então, a princípio, a gente teria que dar uma dose maior para gatos do que para cães. Na minha prática, não é isso que eu observo. Tá? Eu geralmente começo a mesma dose para os dois e não preciso aumentar a dose dos gatos a 5 vezes mais do que seria a dose de um cão. Ótimo. E como o CBD tem ajudado aí no caso de inflamações e dores da inflamação, no caso de osteoartrite? Os casos de osteoartrite, na verdade, é o que a gente mais tem pesquisas em cães, tá? A gente não tem tantas pesquisas assim em gatos
E cães, na verdade, é a espécie que a gente mais tem pesquisas dentro das espécies de interesse veterinário. Geralmente, para cães que têm osteoartrite, a gente percebe um aumento de mobilidade desses pacientes. Os tutores relatam que esses pacientes eles levantam um pouco mais rápido. Tudo depende muito de qual que é a sintomatologia que esse paciente está apresentando para começo de conversa e qual que é a razão da osteoartrite dele, né? Se é uma questão que ele tem um problema no joelho, é no quadril, é no cotovelo, é na coluna, né? Depende muito da razão dessa dor crônica que ele está apresentando. Mas, geralmente, os tutores eles relatam que os sinais clínicos ficam mais amenos, né? Então, o animal ele fica de pé de uma forma um pouco mais rápida, ele, que nem eu falei, volta a subir no sofá, ele volta a subir na cama, ele volta a ficar mais ativo durante o dia. Muitos tutores relatam que o paciente ele parece que tolera um nível de atividade um pouco maior. Então, a gente mora aqui em Floripa, eu tenho alguns tutores que eles moram perto da praia, eles levam os animais na praia para passear, e eles comentam, parece que está correndo durante mais tempo. Parece que quando a gente volta para casa, ele volta um pouco menos cansado. Ele não volta com aquele caminhar tão pesado, digamos assim. Sim. Isso é que geralmente os tutores relatam, né? Ótimo. E temos algum estudo aí que relata alguma redução na frequência de convulsões de cães epiléticos? A gente tem 3 pesquisas, até onde eu saiba, que já saíram até hoje. 2 pesquisas eles viram eficácia e uma eles não viram significância estatística. Então, eles perceberam que os cães que responderam foi 33%, foi 1/3 dos cães que foram responsivos. Para uma medicação ser considerada eficaz a nível de anticonvulsivantes, essas medicações elas precisam ser acima de 50% dos pacientes precisam responder utilizando ela. Então, essa pesquisa não viu eficácia, mas, se eu não estou enganado, tiveram outras 2 pesquisas que viram eficácia em doses mais altas. Então, quando a gente fala de cannabis, essa que é a principal questão que a gente tem com as pesquisas e que as revisões sistemáticas trazem isso para a gente. Para quem não sabe, uma revisão sistemática é um apanhado de diversos artigos. Então, imagina que um grande resumo de diferentes artigos, né? As revisões comentam isso, que a gente tem uma variabilidade muito grande nas pesquisas, a gente não tem uma padronização. E eu acho que isso vai se manter por um bom tempo, porque o que acontece? A cannabis ela consegue produzir uma série de moléculas diferentes. A gente fala muito do CBD e até mesmo do THC, mas a cannabis ela produz CBG, que é o canabigerol, produz o canabicromeno, que é o CBC, o canabinol, que é o CBN, ela produz mais de 140 fitocannabinoides, ou ela é capaz de produzir, não quer dizer que toda planta vá produzir todas essas moléculas, mas elas já foram descritas como sendo produzidas pela planta. Então, quando a gente fala de um óleo de cannabis, por exemplo, uma dessas pesquisas para epilepsia, o óleo ele tinha uma predominância muito grande de CBDA, que é o ácido canabidiólico. É uma forma anterior ao CBD, né? Então é uma molécula precursora do CBD, digamos assim. Sim. Ou seja, a gente tem uma variabilidade muito grande de moléculas para pesquisar. É muito difícil a gente conseguir padronizar um extrato pela questão de produção. As diferentes genéticas da planta vão produzir extratos diferentes, então a pesquisa que eu vou produzir com a minha planta, a tua planta pode geneticamente ser muito parecida, mas ela vai produzir um extrato diferente, isso vai alterar a farmacodinâmica e a farmacocinética das moléculas. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande por conta disso. Mas falando da epilepsia, essas 2 pesquisas que viram uma eficácia maior foi justamente porque tinham, primeiro, uma dose maior de moléculas sendo administradas e, em segundo lugar, elas também tinham uma proporção diferente das moléculas ali sendo utilizadas. Ótimo. E temos alguns estudos sobre manejo de ansiedade e comportamental dos pets? A gente tem 3 pesquisas para ansiedade também, se eu não estou enganado. A gente tem uma pesquisa que comenta uma redução na frequência cardíaca dos cães que estavam em abrigos. Eles não viram diferença entre o grupo controle e o grupo tratamento. Então, o grupo que não estava utilizando cannabis, estava utilizando placebo, e o grupo que estava utilizando, eles não viram em algumas métricas que eles utilizaram, mas eles viram, se eu não estou enganado, uma diminuição em alguns parâmetros vitais desses pacientes, o que pode indicar ali um efeito ansiolítico. Que eles viram eficácia seria para cães que estavam com estresse na viagem, se eu não estou enganado. Sim. E também tinha outra, inclusive eu acho que estava até, tu tinha comentado antes ali, não sei se estava escrito, que era o de para viagens, e tem mais uma para a parte de ansiedade também. De ansiedades e problemas comportamentais. Eu não lembro se era ansiedade de separação, se eu não me engano tem mais uma pesquisa de ansiedade que fala sobre medo de barulho alto. Sim. Se eu não me engano, tem uma pesquisa que fala sobre diminuição também de parâmetros vitais nesses momentos estressantes, quando a gente tem foguete, trovão. Traumas e barulhos altos. Isso. Ótimo. Isso.
E pode ser usado como tratamento complementar assim, em animais com oncológicos, né? Isso. E outras doenças graves? Isso. Tratamentos oncológicos, eu geralmente trabalho em conjunto com especialistas, né? O pessoal perguntar, tu é especialista em cannabis? Eu não me considero um especialista porque acho que esse título tem que ser algo certificado, digamos assim. E eu geralmente trabalho com especialista, então eu trabalho em conjunto com o neurologista, quando isso é indicado, eu trabalho em conjunto com o oncologista ou com o clínico que está acompanhando o caso. Nesses casos oncológicos, se o oncologista ou a oncologista está recomendando quimioterapia, eu sigo essa recomendação porque esse profissional vai ter mais conhecimento sobre essa modalidade do que eu. Existem algumas evidências que falam sobre o uso do CBD, do THC, para potencializar quimioterápicos, porque essas moléculas conseguem inibir proteínas de resistência nos tumores. Então, se esse tumor tiver uma resistência ao quimioterápico, a cannabis vai ajudar a diminuir essa resistência e ao quimioterápico ser mais eficaz. E também vai conseguir amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, eu já tive pacientes que estavam fazendo quimioterapia antes da gente começar os extratos e a gente conseguiu ter uma melhora do nível de atividade desse paciente, um estímulo do apetite, caso o paciente não esteja comendo. Caso o paciente tenha alguma diarreia ou algo do tipo, a gente conseguiria minimizar isso também. Tem algumas evidências, algumas não, na verdade tem bastante evidência sobre os próprios fitocannabinoides, sobre o CBD, sobre o THC terem efeitos antitumorais. Existem muitas evidências sobre isso, mas é bem mais complexo, então a gente não pode falar a cannabis trata o câncer. Porque essas pesquisas muitas vezes foram feitas in vitro, por exemplo, então são feitas em tubos de ensaio. Né? Muitas vezes essas pesquisas são feitas em outros modelos animais que a gente consegue fazer uma dose muito alta inicial dos extratos. Então, não estou dizendo que a cannabis não tem efeito antitumoral, só estou falando que a gente não consegue falar isso de uma forma extensa, de uma forma muito ampla, certo? Entendo. Então, o que eu converso com os tutores? Se for um paciente que esteja realizando quimioterapia, nosso objetivo é minimizar os efeitos colaterais dessa terapia. Se esse paciente já estiver em cuidados paliativos, se esse paciente não for mais indicado a quimioterapia, nosso foco é qualidade de vida. Nosso foco é fornecer conforto para esse animal. Se a gente tiver um efeito antitumoral por consequência, ótimo. É isso que a gente quer ver. Mas não é algo que seja o nosso foco. Mas se a gente tiver esse efeito antitumoral, perfeito, mas o nosso foco sempre vai ser qualidade de vida com e sem quimioterapia. Excelente. E a eficácia do tratamento da dor crônica assim, de animais com condições neurológicas e epilepsia? Desculpa, pode repetir a tua pergunta? A utilização do CBD, né? A eficácia dele comprovada já no tratamento de dor crônica de pacientes neurológicos, tipo como a epilepsia. Perfeito. Eu percebo uma eficácia maior para dor crônica do que para epilepsia. Tá? Muitos tutores querem muitas vezes retirar o gardenal. Já tive pacientes onde a gente conseguiu diminuir dose ou descontinuar o gardenal. Mas eu vou dizer que são a minoria dos pacientes. Muitos pacientes que já estão utilizando o gardenal, a gente utiliza a cannabis como sendo um adjuvante nesse tratamento. Então, a gente consegue potencializar a ação do fenobarbital, a gente consegue melhorar a ação dele, utilizando ali associado. Muitos pacientes, a gente tenta reduzir a dose do gardenal, eles voltam a ter convulsões, a gente sabe que esse paciente vai precisar usar as duas medicações associadas, assim como é com outras terapias ali anticonvulsivantes, assim como é com a associação com brometo de potássio, com levetiracetam. A gente sabe que a gente vai precisar de um protocolo ali multimodal, ou digamos que multifarmacológico, para conseguir ter o controle das crises do paciente. Muitos tutores querem descontinuar ali a questão do fenobarbital por medo, né, do uso crônico dessas medicações. Sim. E apesar de eu achar que é um medo válido, o que eu explico para eles é que se esse paciente tiver uma crise convulsiva que dure muito tempo, ou uma crise convulsiva ali em cluster, né, uma crise que vai emendando na outra, sim, o risco dele vir a óbito não é daqui a 10 anos, é amanhã. Então, a gente prioriza esse paciente ter, claro, sempre tendo qualidade de vida, né? Claro que sempre minimizando os efeitos colaterais dos fármacos que a gente está usando, mas sempre tentando, de uma forma, prolongar a vida desse animal e colocando na balança o custo-benefício de cada terapia, né? Na parte de dor crônica, eu vejo melhores resultados, digamos que proporcionalmente, para a parte de epilepsia. Não que eu não veja resultado para epilepsia, mas se de epilepsia a gente vê a resposta em 50%, 60% dos pacientes, em caso de dores crônicas eu percebo em 80%, 90%. Né? Então eu percebo que a gente tem uma melhor resposta, isso é prática minha, tá? Não é algo sim, que eu esteja embasando em artigos. Mas eu percebo uma proporção maior de pacientes que estejam
com dor crônica, uma resposta efetiva, do que para pacientes com epilepsia idiopática. Ótimo. Me tira uma dúvida, o CBD é seguro para todos os animais ou existem restrições aí por animais ou por espécies? A princípio, sim. Tá? A princípio, o sistema endocannabinoide da classe dos mamíferos, pelo menos, é extremamente parecido. Eu já vi relatos de caso até para outras classes de animais, né? Então, já vi relatos de caso para aves, por exemplo, já vi relatos de caso para répteis, mas dentro da classe dos mamíferos eu teria mais propriedade para falar porque o sistema é mais parecido. Já vi relatos de casos do uso de cannabis para elefantes, né? Para espécies de produção, como vacas ali, como bovinos. E em relação à segurança, apesar da gente ter toda essa questão com a cannabis, tem esse preconceito, esse tabu em cima, né, por conta da questão da maconha, a gente tem uma das terapias mais seguras quando comparadas à outra. Sim. Eles já fizeram, só para te ter uma ideia, né, eu geralmente começo meus pacientes em uma dose de 0,1 mg/quilo de fitocannabinoides totais, tá? Então, da soma de todos os fitocannabinoides que vão ter ali. O THC, às vezes, ou na maior parte das vezes, é uma fração disso. Então, o THC vai ser menor do que 0,1 mg/quilo. Eles já fizeram pesquisas chegando em cães a 49 mg/quilo e em gatos a 42 mg/quilo. E os pacientes toleraram bem os extratos. Sim. Ou seja, de 0,1 até 49, eu tenho uma janela terapêutica gigantesca, né? E eu tenho evidências de que os animais toleraram bem essa dosagem. A dose que eles estimam para ser uma dose letal em cães é de 3 a 9 gramas/quilo. 3 a 9 gramas/quilo, a gente poderia pegar um frasco inteiro do óleo que é utilizado, dar o frasco inteiro para esse paciente que a gente não vai levar ele a óbito. Isso por conta do THC. Ótimo. Existe um potencial para esse cão ele ter uma intoxicação letal, né, porque existem algumas diferenças na localização dos receptores canabinoides comparado com seres humanos. Seres humanos não têm dose letal de THC. Em cães isso é possível, mas é praticamente impossível, né, já que a dose ele vai morrer muito provavelmente por conta de outras substâncias que tenham ali antes de morrer por conta do THC. Enquanto o CBD não tem dose letal, tá? Eles já passaram de mais de 1,5 grama, tá, em seres humanos, no caso, e não teve dose letal de CBD. Em cães também eles já chegaram a doses até mais altas que de THC, e os animais não vieram a óbito por conta disso. E qual seria a dose mais adequada aí para você começar um tratamento? Então, a gente depende muito, porque quando a gente fala uma dose de 0,1, eu estou falando dos fitocannabinoides totais. Sim. Ali dentro vão ter diferentes proporções entre as moléculas. Então, nesse 0,1, pode ser que seja um óleo 1:1. Ele vai ter concentrações iguais de CBD e THC. Pode ser um óleo 20:1, que é 20 vezes mais CBD do que THC. Ou 1:20, que é 20 vezes mais THC do que CBD. Então, depende muito de qual tipo de óleo que a gente está escolhendo ali. A cannabis, como ela tem essa variabilidade muito grande dos extratos e ela tem proporções diferentes de moléculas que vão estar ali e ela é indicada para condições muito diferentes, é muito diferente eu tratar uma ansiedade de tratar uma disfunção cognitiva senil, tratar um caso de câncer, né? São doenças que são muito distintas. Então, a gente não tem uma dose fixa e geralmente a dose que a gente vai utilizar é dose-efeito, né? A gente vê a menor dose que a gente tem uma eficácia clínica. Ótimo. E o CBD tem algum impacto na saúde digestiva dos animais aí, como no controle de náuseas e problemas intestinais? Então, as pesquisas que a gente tem são principalmente para outras espécies, tá? Apesar de que as aplicações são muito parecidas. Para controle de náusea, eles têm algumas pesquisas relacionadas à parte de quimioterapia, tá? Na verdade, o sistema endocannabinoide, ele também controla a êmese. E existem algumas evidências, isso vale para várias doenças, de que disfunções no sistema endocannabinoide são causadoras de doenças. Eles viram isso em cães que têm enteropatias crônicas. Também um estudo piloto, algo que é muito inicial, mas eles viram que cães com enteropatias, uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, eles têm desníveis nos endocannabinoides da sua circulação comparados com cães que sejam saudáveis. Ou seja, talvez a raiz desse problema parcialmente seja provocada por uma disfunção no sistema endocannabinoide. O que eu vejo da questão de náusea seria mais relacionado à parte de quimioterapia. Tá? Eles até comentam em algumas pesquisas em relação à comparação ali entre o citrato de maroptan ou andanzetrona, e algumas pesquisas até comentam que tem um poder antiemético melhor do que essas medicações em casos de quimioterapia.
Em casos onde esse paciente simplesmente está vomitando por outra razão, eu não saberia te dizer em relação à parte de artigos científicos. Geralmente não é essa razão pela qual eu sou procurado, né? Até porque geralmente o clínico vai tentar resolver com o fármaco que ele tem na clínica e ele vai me indicar em casos onde ele tenha mais necessidade ou onde ele já não tenha muito para onde correr, digamos assim. Mas só no fato dele já estar mostrando melhor no lugar da ondansetrona, já para nós já está melhor, que já está reduzindo o uso de fármacos no animal, né? Isso, e pode ser usado associado, né? Então, muitas vezes, o que o pessoal pensa, né? Eu só quero usar cannabis. Pessoal, só quero usar cannabis. Eu acho que a cannabis ela vai cada vez mais se tornar uma prática que o próprio clínico ou especialista vai utilizar na sua rotina. Sim. Vai ser algo que muito em breve vai estar na prateleira da clínica e os veterinários vão ser meio que obrigados a saber sobre tudo isso, né? Sim. Mas eu acho que a cannabis ela vai se tornar uma coisa que eu falo já há anos. É uma terapia como qualquer outra. Não é, eu sei que tem a maconha e tem essa discussão, o tabu, mas na verdade, para mim é uma terapia como qualquer outra e vai acabar se tornando isso. Eu estou com um paciente na clínica que está vomitando, eu posso utilizar o Serenia, posso utilizar um ondansetrona. Não resolveu, vou associar um óleo de cannabis. Ou, esse paciente teve algum efeito colateral com algum outro fármaco, eu vou tentar o óleo de cannabis. Ou vou tentar todos eles juntos, né? Claro, depende muito da necessidade. Eu não quero medicar esse paciente em excesso, caso ele não precise. Mas caso ele precise, é saber que eu tenho a opção de associar tudo isso em conjunto. Com né? certeza. E tu trabalhando hoje, João, na parte da indústria farmacêutica veterinária, tu acha que tem alguma rejeição da indústria farmacêutica contra o uso de CBD, não? Eu acho que da indústria não, tá? Não. Pelo contrário, eu acho que a indústria está bem interessada em ter um produto. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que a grande restrição que a gente tem é burocrática, a restrição que a gente tem hoje é legal. Porque a cannabis, o que a gente tem hoje é uma medicação que ela tem o potencial de tratar diferentes condições em diferentes espécies. Isso, para uma indústria que vai ter como viés ou vai ter como interesse lucro, porque a indústria quer ter dinheiro, né? Isso é óbvio, eu acho que eles vão ter um prato cheio para isso, porque eles vão ter inúmeras condições, inúmeras espécies, e eles vão ter um potencial de venda muito grande. A grande questão hoje são restrições legais que a gente tem, restrições burocráticas, muito por conta do preconceito que foi instituído aí desde o século passado. Entendo. Então, eu acho que muito em breve a gente vai ter produtos que sejam para uso veterinário, produtos específicos no nosso país, e a gente vai ter cada vez mais pacientes utilizando e cada vez mais veterinários prescrevendo. Eu acho que isso é só questão de tempo, na verdade. Qual que é o nosso status legal hoje do CBD no Brasil e em outros países que tu já vê? Então, a gente tem algumas RDCs que foram lançadas aí, ou que foram publicadas pela Anvisa, né? Então, a gente tem RDCs que falam dos óleos de uso de farmácia. Então, tu pode ir na farmácia comprar um óleo de cannabis, desde que tu tenha uma prescrição feita por um profissional habilitado. Sim. E que tenha receita azul, né? Então é receituário controlado. Existem outras empresas que, até onde eu saiba, tá? Essa parte legal não é muito minha especialidade, mas até onde eu saiba, essas empresas elas vão fazer a importação desse óleo para ti. Então, tu não vai entrar em contato com uma farmácia, tu vai entrar em contato com uma empresa de importação. E essas empresas vão fazer a importação e mandar por correio para a tua casa esse óleo. E, por último, a gente tem associações, né? Associações são pessoas que têm autorização, de preferência, né? Que têm autorização para um cultivo e para fornecimento dessas medicações. Então, elas vão para um juiz, são pessoas que se juntam e elas alegam para o juiz, olha, a gente tem um grupo de pessoas que precisam do fornecimento desse óleo por uma questão de saúde e elas não têm como pagar pelo custo de um óleo de farmácia. Ótimo. Então, a gente precisa produzir esse óleo nacionalmente. E eu sei que a associação muitas vezes parece que é algo artesanal e tem muitas associações que têm esse óleo mais artesanal, associações pequenas, né? Mas a gente tem associações como a maior do Brasil, até onde eu saiba, que é a Abrace, lá de Pernambuco, Sim. que eles têm 50 mil pacientes. 50 mil pacientes eles já deixaram de ser artesanais já faz tempo. E já provaram que é eficácia, né? Eles já provaram para esses 50 mil pacientes e eles têm tudo. Eles têm farmacêutico, eles têm agrônomo, eles têm presidente, eles têm tesoureiro, eles têm laboratórios especializados na extração, laboratórios especializados na testagem laboratorial desses extratos. Eles têm toda uma questão de rotulagem desses frascos, de invase, de rastreabilidade. Então, assim, eles não são chamados de indústria porque não pode. Porque pelo CNPJ, por tudo, não podem ser chamados aí de indústria. Mas 50 mil pacientes é muita coisa. E é claro que, assim, tendo essa produção nacional, é algo que é mais interessante, porque
não faz muito sentido a gente plantar algo do outro lado do mundo e trazer para cá, sendo que a gente tem terra aqui para plantar, né? E o que tu veria hoje dessas restrições que existem para venda e tal, e produtos CBD para animais, o que os donos dos pets deveriam verificar antes de comprar esses produtos? Seleção de produtos de uma forma adequada, tá? Na verdade, eu acho que isso não é nem responsabilidade do tutor, isso é responsabilidade do veterinário que está fazendo a prescrição. Porque se a gente... Na orientação, né? Na orientação, a gente precisa orientar. Eu, geralmente, quando eu oriento, eu dou algumas opções para o tutor, opções de confiança, para não ter nenhum tipo de venda casada ali, e eu deixo isso aberto para o tutor escolher a associação, a empresa que ele se sinta mais à vontade. Mas, de forma geral, isso o veterinário precisa destinar para o tutor. Assim, já foi, tá, Matheus, a época onde as pessoas utilizavam óleo de origem, como que eu posso falar isso? De uma origem um pouco complexa. Duvidosa? Não, um pouco ruidosa, assim, o pessoal, isso aí acontece até hoje, tá? Mas eu acho que já se foi esse tempo que era mais comum alguns anos atrás, quando a gente não tinha a mesma acessibilidade que a gente tem hoje. Sim. Então, o pessoal pegava o óleo com o primo do vizinho, do cunhado, da fulana que eu conheci lá na padaria. Sim. E aí vinha o frasco lá, tu não faz ideia do que tem nesse frasco. Ah, porque alguém fez uma extração ali caseira. Tu não sabe se tem algum contaminante nesse óleo, se tem contaminante microbiológico ali, como bactérias e fungos. Tu não sabe se esse cara ele não aplicou pesticida nessa planta e o pesticida pode estar no extrato. Não sabe se a planta acabou absorvendo algum metal pesado que tenha no solo, porque a planta faz isso. E esse metal pesado está presente ali, né? Então, eu vou estar administrando esse óleo para um paciente que é um pincher que tem câncer. Pincher que tem 3 quilos. Sim. E, tem chumbo no extrato, entendeu? Tem arsênico, tem Organofosforato. Lá o pesticida, vai ter isso na medicação ali que eu tô no meu paciente. Então, o que a gente tem que ter hoje é os mesmos critérios para uma medicação de prateleira, a mesma coisa que tu vai ter para um anti-inflamatório, por exemplo, qualidade de princípio ativo, boas práticas de fabricação. Tu tem um farmacêutico responsável que fez essa extração, tu tem um agrônomo responsável que fez esse cultivo. Tu tem uma rastreabilidade desse óleo. Então, a gente sabe que esse óleo aqui, ele tem um rótulo adequado. Sim. Ele foi envasado de uma forma adequada. Ele tem uma rastreabilidade, então eu sei que ele veio de tal associação, ele é do lote 3, e a gente tem uma coisa que a gente chama de farmacovigilância. A gente sabe que se o teu paciente teve um problema... Rastreamento pelo código de barra, pelo QR Code, né? Pelo QR Code, exato. Sim. Porque aí tu pega num certificado de análise, tu sabe a concentração dessas moléculas que tem ali. Tu sabe o que tu está administrando para esse paciente. Digamos que em uma situação, isso já aconteceu comigo. Esse paciente está recebendo uma dose de 0,5 mg/kg de CBD. Sim. E essa associação não consegue mais fornecer esse extrato. Eu sei o que tem nele, eu consigo buscar um extrato praticamente idêntico de outra origem, que também vai ser confiável, e eu vou dar continuidade ao tratamento de uma forma muito similar que estava sendo feita antes. Porque muitos tutores eles já chegaram até mim, muitos não, mas já teve um ou outro que chegou e comentou, agora a pessoa sumiu. A pessoa que eu comprava sumiu. E aí eu pego o frasco, é um frasco ali âmbar, né, um frasco escuro, que não tem identificação nenhuma. Eu não sei o que esse paciente está recebendo, entendeu? Então, como é que eu vou dar continuidade a isso agora que ele não consegue mais pegar esse óleo? Então, a gente tem que ter os mesmos critérios para os produtos de cannabis que a gente tem para produtos farmacêuticos comuns, digamos assim. E é algo que está cada vez melhor, tá? Eu vou dizer que eu fiquei surpreso com a velocidade como isso se desenvolveu aqui no Brasil, porque eu bato nessa tecla desde que eu estou recém-formado, que é algo que o pessoal lá de fora batia muito nessa tecla nas aulas ali que eu fiz. E a gente tem produtos hoje, tanto nacionais quanto importados, tá? Que seguem todos esses critérios de seleção. Produtos que sejam confiáveis, rastreáveis, rotulados de uma forma adequada. E, obviamente, tem que ter um médico veterinário para poder fazer o acompanhamento desse caso e essas orientações para o tutor. Ótimo. E como o CBD vem sendo visto aí e regulamentado pelo Conselho Veterinário e pelas autoridades de saúde? Então, o Conselho, na verdade, ele não regula, né? O Conselho ele fiscaliza. Sim. Então, até eu fazia parte do grupo de trabalho do CRMV aqui de Santa Catarina, que a gente estava falando sobre essa questão de tentar pressionar de alguma forma as autoridades para se ter uma regulamentação. Na verdade, a gente já teve a regulamentação no final do ano passado, né? Em novembro, né? Isso, a regulamentação dos óleos que são produtos de farmácia, então são comprados com a receita azul.
E, na verdade, isso foi trabalho mais do grupo de trabalho do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Sim, mas humanos ou veterinários? Sam? Já de uso veterinário. Já de uso veterinário. O CFMV já tinha um grupo de trabalho para discutir a regulamentação da cannabis e eles tiveram um trabalho muito importante de pressionar outros órgãos para, de alguma forma, regulamentar. Até onde eu saiba, o que eles comentavam na época é que tinha uma questão entre o MAPA e a Anvisa. O MAPA dizia que a Anvisa que tinha que regulamentar, porque é o cannabis, né? E cannabis é substância proscrita. Sim. E a Anvisa falava que tinha que ser MAPA, porque MAPA que regulamenta o uso veterinário. Né? Então, até onde eu saiba, tá? Isso era o que o pessoal comentava. Que tinha essa briga entre os dois, mas a Anvisa tomou a frente e regularizou, né? Digamos que regularizou o uso do óleo de farmácia. Agora, imagino que as próximas etapas que a gente vai ter do processo são óleos que vão ser vendidos em clínicas depois que eles forem regulamentados junto ao MAPA. Sim. Porque esses óleos que estão sendo vendidos, eles são óleos de farmácia de uso humano. Né? Então, é um pouco diferente. Imagino que daqui para frente, a próxima conquista que a gente vai ser ter esse óleo dentro da clínica, na prateleira, sendo vendido aí para esses tutores. Ótimo. E me diga, como a forma melhor de administrar esse CBD nos animais? Óleos, petiscos, cápsulas? Depende do animal, tá? Depende do animal e depende muito dos produtos que tu tem disponíveis. 99% dos meus pacientes utilizam óleo por via oral, tá? Sim. Existem tutores que colocam óleo no biscoito, colocam óleo no petisco, colocam na ração, fazem diretamente por via oral. Então a gente tem inúmeras formas de administrar esse óleo, né? Depende muito da aceitação do paciente, a espécie do paciente. Cães é um pouco mais fácil em um sentido de que o cão tem um apetite menos seletivo do que o gato. Né? Então o cão, se ele tiver um apetite bom, é servir a ração, pingar o óleo em cima e administrar esse óleo para o paciente. Até porque pesquisas de farmacocinética, elas indicam de que o óleo ele é melhor absorvido com comidas gordurosas. Então, quando esse paciente é alimentado em conjunto com óleo, geralmente esse óleo demora um pouco mais para ser absorvido, só que ele fica mais tempo na corrente sanguínea. Então a gente não precisa fazer um repique de dose tão frequente. Existem petiscos que são vendidos, isso especialmente fora do país, tá? Aqui no nosso país só tem uma associação que eu sei que é alternativa, que tem petiscos que já vem com CBD, então tu já pega do saquinho, administra para o paciente e está medicado. Fora do país isso é uma febre, tá? Fora do país tem petisco de todas as marcas que tu imaginar, todos os tipos de óleo que tu imaginar, que tu vai também comprar o petisco pronto e administrar para o paciente. A gente tem pesquisas utilizando outras formas, tá? Então tem pesquisas utilizando o óleo por via transnasal, tem pesquisas falando do óleo por via transdérmica. Então, da mesma forma que tem gabapentina manipulada, né? A gente consegue pegar esse óleo, manipular com uma pomada transdérmica e passar na orelha do animal, e esse animal está medicado. Existem pesquisas falando até da administração intrarretal, tá? Então, tem diferentes formas a gente conseguir a administração desse extrato, mas aqui no nosso país, maioria das vezes, a gente vai ficar limitado a uma administração por via oral. Ótimo. E também pode ser usado em conjunto com outros tratamentos veterinários aí, como medicamentos tradicionais, né? Claro, pode e muitas vezes deve. Deve. Né? Na verdade, o que a gente tem hoje, até onde eu saiba, de uma modalidade mais moderna que a gente tem, farmacológica, é a associação de diferentes fármacos. Até porque, digamos que assim, tem um paciente que tem dor. Se eu usar somente um anti-inflamatório, eu posso ter uma eficácia. Mas se eu não usar junto ali uma gabapentina, uma pregabalina, talvez eu não tenha a eficácia que eu queira, ou a dose que eu vou precisar chegar de anti-inflamatório é uma dose muito alta, que eu vou sujeitar esse paciente a ter efeitos colaterais. Então, da mesma forma que é com uma anestesia multimodal, onde eu vou utilizar diferentes fármacos com diferentes mecanismos de ação em doses mais baixas, a lógica eu acho que seria a mesma. É a gente utilizar os fármacos que a gente já utiliza e que a gente sabe que são eficazes, muitas vezes em uma dose menor, associado ali a um óleo de cannabis, onde a gente consegue potencializar o efeito dos dois e talvez ter uma eficácia clínica com essa dose reduzida. Perfeito. Me fale um pouco mais dessa parte que utiliza para a redução das dores, né, no caso da redução de um propofol, por exemplo, na redução de um anestésico, por exemplo. Perfeito. Isso foi um estudo piloto que a gente fez lá na UFSC, tá? Foi a minha dissertação de mestrado, onde a gente utilizou o óleo de cannabis 1 hora antes da anestesia. Isso foi em cães saudáveis, tá? Sim. A gente teve 3 grupos. Um grupo recebia 2 mg/kg de fitocannabinoides, o outro recebia 6 mg/kg e tinha um grupo controle que recebia só azeite de oliva. A gente fazia o azeite de oliva para o manejo desses pacientes ser idêntico ao dos outros. Nesse caso da pesquisa eu era um dos avaliadores e eu era cego
ao que o paciente estava recebendo. Eu e a outra avaliadora, a gente não sabia se eles estavam recebendo placebo ou se eles estavam recebendo óleo de cannabis. A gente fez uma avaliação de sedação, né? Então a gente utilizou a escala de Wagner, que vê a postura dos animais, vê a questão de rotação do globo ocular, e a gente não viu sedação nesses animais, só que o grupo que recebeu 6 mg/kg, ele precisou de 23%, em média, né? 23% menos propofol do que o grupo controle, que estava recebendo só azeite de oliva. Sim. Só que é um estudo piloto, tá? Então é algo que é muito inicial. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que fármacos que a gente já utiliza de uma forma rotineira, como opioides, corticoides, anti-inflamatórios não esteroidais, anestésicos, eles atuam através do sistema endocannabinoide também. Não é a única via de atuação desses fármacos, mas parte dos efeitos são modulados através do sistema. Por exemplo, se a gente administrar uma morfina para um paciente e a gente administrar a morfina em conjunto com um antagonista canabinoide, a gente bloquear esse receptor canabinoide, esse paciente, a morfina tem menos eficácia. Sim. Ou seja, parte dos efeitos é através do receptor e como o receptor está bloqueado, ela não tem a mesma eficácia. A mesma coisa acontece para outros fármacos. Então, no caso dos anestésicos, os anestésicos já estão trabalhando através do sistema endocannabinoide. E a gente estimular o sistema com as moléculas da planta, talvez a gente fortaleça essa via, digamos assim, de atuação desses fármacos e a gente potencialize essa atuação. Outro estudo que, inclusive, citou o meu estudo, foi assim que eu fiquei sabendo dele, eles viram a concentração alveolar mínima de isoflurano, se eu não estou enganado, em felinos com e sem cannabis. E eles viram que também reduz a dose do fármaco inalatório, coisa que a gente não avaliou porque a gente não tinha um vaporizador calibrado. Então, para várias aplicações, parece que a gente consegue utilizar os extratos. São todos estudos muito iniciais, o que a gente precisa ver, e eu coloquei isso na minha dissertação e também no artigo, a gente precisa ver qual que é o melhor tempo antes da anestesia para a gente administrar, qual que é a melhor dose, qual que é a melhor proporção entre as moléculas, qual que é o melhor protocolo anestésico para ser utilizado e também quais que são os riscos para o paciente, porque no nosso projeto a gente não teve nenhuma intercorrência severa com os pacientes, nada que a gente correlacionasse com esse paciente recebeu cannabis e agora a anestesia dele aprofundou demais, ele veio a óbito, né? Mas esses pacientes eram saudáveis. Essa que é a grande questão. Então, talvez a gente precise analisar se para um paciente nefropata a segurança seria a mesma. Para um paciente hepatopata ou neuropata, se a segurança seria a mesma. Mas, pelo menos no caso da minha pesquisa, a gente não viu nenhuma intercorrência por conta disso. Ótimo. E, João, tem algumas precauções aí que os tutores, os responsáveis aí pelos animais devem tomar antes de iniciar o uso do CBD? Eu diria que assim, a precaução seria mais em relação à parte dos veterinários, porque essa é a recomendação que o veterinário tem que fazer, ao meu ver. Tá? Uhum. Eu, particularmente, tento não começar uma dose muito alta de THC em pacientes que sejam nefropatas ou cardiopatas. Tá? O THC, em casos de intoxicação, em casos onde esse paciente come a maconha do seu dono, né, ele vai ter uma dose muito alta de THC em muito pouco tempo. E ele não vai ter a dose elevada ao longo do tempo para ir criando tolerância, digamos assim. Entendi. Então, em outra circunstância, o THC pode provocar hipotensão e alterações da frequência cardíaca. Para pacientes que são cardiopatas ou nefropatas, isso pode ser bem prejudicial. Entendi. Então, eu tento ser cauteloso com os pacientes que tenham essas condições em relação à dose de THC. Não que o THC não possa ser utilizado. Eu tento ser cauteloso para minimizar problemas que possam ser provocados, né? Então, peço para o clínico fazer aferições periódicas de pressão, de frequência cardíaca e a gente tentar minimizar esses riscos. Tenho alguns pacientes nefropatas e alguns pacientes cardiopatas, alguns deles recebendo já doses moderadas, digamos assim, de THC, e eu particularmente nunca vi nenhuma questão com isso. Nenhuma alteração de pressão, por exemplo, porque a gente começou um extrato ali de cannabis nesses pacientes, mas eu geralmente tento ser um pouco cauteloso no início do tratamento para a gente evitar esses riscos. Ótimo. E me diz aí, João, um dos casos que você teve mais sucesso aí com o uso de CBD, que tem sido eficaz no tratamento e uma condição específica de um animal aí? Então, eu tenho alguns, tá? Na verdade, é até difícil de lembrar, assim, de algum em específico. Uma história inspiradora aí. Tá. Eu vou contar a história da Pipoca, tá? Ótimo. Foi uma paciente que eu atendi já faz um bom tempo, foi uma das primeiras que eu atendi, tá? A Pipoca, o tutor era lá de São Paulo, e ele mandou mensagem quando estava assim, recém-formado, que ele soube que eu fazia o tratamento e tudo mais. Ela era uma Shih Tzu, eu não lembro quantos anos que ela tinha, mas acho que ela tinha uns 4 ou 5 anos.
e ela tinha epilepsia idiopática, ele tinha feito todos os exames, ela tinha ressonância, ela tinha tomografia, ela tinha coleta de líquor, ela era acompanhada por um neuro em São Paulo, e ela já estava utilizando todos os fármacos anticonvulsivantes possíveis. Então, ela já tomava fenobarbital, brometo de potássio, levetiracetam, tomava gabapentina, e cada vez que ela convulsionava, ela não parava. Ela tinha que ir para a clínica, tomar diazepam ou até mesmo propofol para conseguir cessar as crises, e ela já estava com indicação de eutanásia, porque ela estava com convulsões toda semana. E aí, toda semana, tinha que ir para a clínica, ficar internada, ser sedada. E a gente começou com óleo de cannabis, o nosso recorde na época, isso foi lá em 2020, né? Foi 2020, é. Ela chegou a passar 6 meses sem crise. E quando ela teve as crises, ela cessava a crise em casa. Né? Então, durava pouco tempo ali, não vou saber exatamente tempo que durava, mas ela não precisava ir para a clínica para ter nenhuma medicação ali para conseguir interromper isso. A Pipoca ela faleceu depois, se eu não estou enganado, de 1 ano e meio ou 2 anos que a gente estava utilizando óleo nela. Então é o que eu digo muitas vezes, a cannabis ela muitas vezes não vai curar, mas amenizar ou prolongar a vida. Pô, para quem já perdeu um animal, ter ele por mais 1 ano e meio, 2 anos, Perfeito. pô, é uma coisa que é muito significativa, né? E esse caso da Pipoca foi algo que me marcou muito, assim. Tem outros também, né? Então, casos de disfunção cognitiva, onde o paciente ele já nem recebia mais os tutores, o tutor chegava em casa, o paciente ficava dormindo, não levantava. Sim. Claro, tem a questão de dor também associada, mas depois que a gente começou com óleo, o paciente voltou a fazer isso. Tive já casos de gatos, a dor no gato é muito silenciosa, né? Já tive casos de gatos onde o gato ele ficava só na cama do quarto, ele já não levantava mais. E essa tutora, eu sempre estabeleço metas com os tutores para ver se o tratamento está sendo eficaz, né? Sim. E a tutora eu falei, olha, eu não consigo prometer, eu não prometo nada, né? Porque a gente não consegue prever. Mas eu comentei com ela, uma das coisas que eu gostaria de ver e que a gente teria clara noção de que está funcionando é se ela voltar a subir no sofá. E passou um tempo, a gata voltou a subir no sofá. E a tutora reduziu a dor. Exato, né? Exato. Era uma paciente que era nefropata, inclusive. Ótimo. E a tutora falou, olha, ela não era mais presente na nossa vida, já faz mais de ano. Que a gente senta aqui, ela morava ela e o noivo, né? Não, a gente senta aqui e ela não vinha mais aqui ficar com a gente. E agora ela vem, ela sobe no sofá, ela faz parte agora, novamente, do nosso cotidiano, né? Tem outros casos também, tá? Casos de câncer, onde a gente viu uma redução do tamanho desse câncer, mesmo sem quimioterapia, né? Que era um câncer de bexiga, que até o ultrassonografista ficou impressionado, que ela falou, nossa, como assim diminuiu isso sem quimioterapia? Podendo provar que a questão da ansiedade do nervoso do animal também, né? A ansiedade, já tive resultado dos tutores falarem isso, olha, mandaram um vídeo para mim, olha, ela latiu, mas ela parou. Sim. Ela parou de latir no passeio. E quando ela latia, ela não parava mais. Já tive casos também que aconteceu isso, de tal, o paciente andando na rua, era um border collie nesse caso, e a tutora mandou um vídeo falando, olha, tem cachorro do outro lado da rua e ele não está latindo. Claro que se for um estímulo, vir uma cachorrada para cima dele, ele vai latir. Sim. Mas pelo menos o passeio cotidiano, o passeio normal, foi algo mais tranquilo que a gente conseguiu amenizar. Casos de doença inflamatória intestinal, tive resultados interessantes, onde o paciente não queria comer por nada, e depois que a gente começou com óleo, começou a comer, parou de ter diarreias tão frequentes. De vez em quando acaba acontecendo que tem fezes um pouco mais pastosas, mas de uma forma geral a gente minimizou muito a frequência disso acontecer. Então tem muitas condições diferentes que a gente consegue ajudar. Mas eu digo isso, né? Não é algo que é milagroso 100% das vezes, não é sempre que a gente vê uma super melhora desse paciente, mas em muitos dos casos a gente consegue sim melhorar a qualidade de vida deles utilizando o extrato. Ótimo. E o que se fazer aí, se suspeitar que o pet sofreu por uma intoxicação ali de... Primeira coisa é levar numa clínica, né? Levar numa clínica veterinária. Segunda coisa é falar a verdade. Né, chegar para o veterinário, eu sei que o pessoal às vezes se preocupa, né, de, pô, como é que eu vou chegar para o cara e vou falar que o cachorro comeu minha ponta, comeu aqui o meu baseado, entendeu? Sim. Ah, comeu minha planta, comeu, enfim, tem N formas de intoxicação, tá, pessoal? Isso é muito importante ser falado também para uma questão de redução de danos. Mas no caso de intoxicação CBD, nunca teve relatos? De CBD, o paciente dificilmente vai ter efeito colateral. Tá? Já tive, mas esse óleo tinha um pouco mais de THC. Em geral, se for uma dose baixa de THC, geralmente são cenários diferentes, tá? Porque geralmente o que acontece é o tutor que ele foi viajar e um membro da família administrou o óleo.
e era para ser 6 gotas por administração, e o paciente foi lá e recebeu 12. Entendi. Porque era 12 por dia. Entendi. Já aconteceu. O paciente que o tutor derrubou o frasco, derrubou ali no chão, vem outro cachorro da casa e lambe esse óleo. Nessa situação, vai ter pouco THC. Então, a chance desse paciente, se tiver efeito colateral, vai ser algo muito brando. Por via das dúvidas, é bom o veterinário avaliar, tá? Perfeito. Caso precise de algum tratamento de suporte, que é o que nos cabe a ser feito. Caso o paciente coma maconha em si, a maconha vai ter uma quantidade grande de THC. Então, a chance de ter alguma sintomatologia, algum sinal clínico, vai ser muito maior, porque vai ter mais THC nesse extrato. Mas a minha recomendação é levar no veterinário, tá? O veterinário vai ter que avaliar e fazer um tratamento do sintoma que esse paciente está apresentando. Então, muitas vezes, um antiemético, caso o paciente esteja vomitando. Às vezes, um ansiolítico, se esse paciente estiver muito agitado, que o THC pode provocar isso. Caso o paciente esteja desidratado, realizar ali uma fluidoterapia ali para reposição. Existem relatos, mas muito dificilmente o paciente com convulsão, né, por conta de um excesso de THC, administrar algum fármaco anticonvulsivo por conta disso, mas a minha recomendação é que leve para o veterinário e fale para ele, porque tem muita história de veterinário que vem falar comigo falando, o paciente claramente tinha comido maconha, só que o tutor não queria falar. Não quero. E aí tu fica naquela dúvida, será que é uma intoxicação mais séria? Será que é por outra razão? Entendi. Ou será que é por causa disso? Beleza. João, estamos chegando ao final. Queria que tu deixasse queria primeiro agradecer a tua presença, tá? E acho que muito esclarecedor isso aqui. Eu acho que é um assunto que a gente iria mais. Vamos chamar mais uma vez aí o João. Se me deixar aqui, eu falo o dia inteiro, né? Não, também gostamos de falar muito. Deixar uma mensagem pro pessoal aí. Pessoal, obrigado por terem acompanhado, tá? Espero que tenha fornecido algumas informações para vocês. Sei que é um assunto que tem um certo tabu, tem estigma, o pessoal tem um pouco de preconceito até mesmo hoje. Tem pessoas que são extremamente favoráveis, tem pessoas que são extremamente desfavoráveis. A gente sabe que é um assunto que divide opiniões, mas espero que eu tenha fornecido para vocês algumas informações que sejam pautadas principalmente em ciência, mas também na minha experiência pessoal. Caso vocês tenham interesse em me seguir em rede social, meu Instagram é joaolourenco.vet. Tenho alguns cursos disponíveis, caso vocês já queiram assistir, queiram se informar um pouco melhor. Tem um canal no YouTube que é o Bliss Escola, onde eu tenho até o primeiro módulo do meu curso, que é só sobre sistema endocannabinoide, que eu acho que é algo que todo mundo deve saber sobre, porque é um sistema fisiológico, né? Tá no YouTube, disponível de graça para quem quiser assistir. E caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma discussão, eu fico à disposição. Obrigado pela atenção e obrigado pelo convite, parabéns pela coragem, né? Eu sei que é um assunto um pouco sensível, né? Mas que, se me deixar, eu falo aqui o dia inteiro, né? É um assunto que eu sou suspeito a falar, mas eu gosto muito. Iremos voltar aqui com mais alguns casos de sucesso aí. Vou ficar no aguardo do convite. Com certeza. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. VET e Saúde. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.